Olá pessoal, bem, essa base mesh aqui eu já fiz ela e vou começar a esculpir a partir dela o nosso personagem Wolverine. Estou fornecendo ela pronta para vocês. Não vou explicar como eu a fiz porque isso a gente vai ver pro final, porque eu também construí essa base mesh com base em escultura. E o importante para a gente é esculpir nosso personagem no primeiro momento. Então, pressionando Ctrl e pintando com a tablet, vou aqui selecionar toda a perna do meu personagem, porque eu quero começar a diminuir, que eu fiz essa base mesh caucasiana, para poder ser usada várias vezes. Então eu vou reduzir a estatura dele, porque o Wolverine é um personagem menor, mais baixo. Mudei aqui de material, botei um material branco, para poder enxergar melhor a máscara. Aqui ó, à direita a gente tem a referência do personagem do quadrinho. Então clicando em Poly, a gente consegue ver como é que está distribuído os loops dessa base mesh. Tá bem legal, dá pra gente vai poder esculpir direitinho. Clicando nela, a gente suaviza e clicando suaviza a máscara e clicando fora a gente inverte, porque a gente tem que mascarar o que a gente não quer mexer. Como eu quero mexer nas pernas, eu deixo ela sem estar mascarada. Então cliquei em Move e estou agora diminuindo a perna do meu modelo. Ok. Então, depois que eu terminei de diminuir, ele ficou um pouco atarracado. Eu vou aumentar um pouco o pescoço dele, com base nessa referência fotográfica de um modelo bem musculoso. Eu quero seguir mais ou menos essa estatura para o nosso personagem Wolverine Old Man. Então eu vou começar aqui a mascarar o rosto, naquele esquema para eu poder inverter a máscara e depois poder puxar essa cabeça um pouco para cima. É sempre assim, se você quer trabalhar só com o dedo, você não vai pintar o corpo todo para deixar o dedo solto. Você vai só pintar o que você quer e você inverte a máscara muito mais rápido. Então cliquei fora, inverti a máscara, como eu falei. Cliquei no modelo para suavizar ela um pouco. Porque se eu não suavizo, as alterações que eu faço ficam muito fortes, estragam a malha. Então cliquei em Move, vou desenhar aqui o tamanho da área que eu quero atingir, cliquei no botão do meio e vou puxando ele para cima, que ele puxa por igual, para eu esticar o pescoço desse modelo, porque ele tá com a cabeça muito abaixinho, eu abaixei demais a partir daquela base mesh original. Então vamos aumentar bastante o pincel, o tamanho do pincel, selecionei o pincel Move, botar ele bem grande. Por que a gente faz isso? Porque aí as alterações não estraga a malha, você consegue puxar uma área bem grande e não fica amassado quando você usa o Move, quando você está usando ele bem grande. Então agora estou usando lá o Move do modelo, né? A gente clica naquele botão que está laranjinha ali, para a gente poder fazer edições no modelo sem ser através de pincel, que é o Move, Edit, o Rotate e o Transform. Sempre girando ao redor para ver se a silhueta tá legal do modelo. Eu geralmente nessa fase eu deixo o fundo escuro, deixo a malha meio clara mesmo para poder ter um contraste melhor. Então, só que o que aconteceu? Como eu puxei a cabeça, os olhos ficaram, né? Então, cliquei nos olhos, eles estão separados em dois subtools. Então vou acertar a posição dos olhos agora, já que eles já estão selecionados. Vou subir eles, né? Já que eu subi a cabeça, tem que subir os olhos juntos. Então, e é importante. Mas não, o olho é uma das últimas coisas a serem feitas e tal. Mas quando você está fazendo um personagem, você sempre vai olhar para os olhos dele, você vai olhar para o rosto dele. Então, eu, particularmente, mesmo quando estou esculpindo ainda na fase inicial do meu modelo, eu gosto de definir o rosto, eu gosto de deixar os olhos na posição, porque eu posso olhar para aquele modelo e já ter uma identificação com ele. Então, cliquei aqui no Ghost para eu poder enxergar com transparência como é que está na parte interna o olho. E usando o Move ali, eu vou acertando a posição dele. Cliquei aqui no zoom para olhar ao redor. Lembrando que clicando na viewport, pressionando a tablet e mexendo com ela, você vai gerar o modelo. Agora, eu botei outro material que é o Grey Clay Extra, é um dos meus prediletos, para esculpir.
Sempre lembrando de salvar toda hora o seu modelo. Tenham bastante espaço em disco, façam várias cópias, porque vira e mexe dá pau. Vira e mexe o Zebra trava, e se você não tiver salvo, tchau, tchau, perdeu tudo. Então vamos aqui subdividir agora a nossa malha para começar a adicionar musculatura, né? Eu quero dar a musculatura desse modelo para a nossa malha 3D. Então cliquei nela, cliquei, arrastei, cliquei com Ctrl e arrastei do lado de fora para tirar a máscara que eu não preciso mais. Subdividir umas 3, 4 subdivisões para eu poder começar a aplicar a massa, né? Que vai me dar o volume que eu quero nesse personagem, vai me dar essa musculatura desse modelo. Essa é uma foto legal, porque tem de vários ângulos, eu não preciso ficar trocando toda hora a foto. Essas referências eu peguei tudo na internet, tudo no Google. Então eu vou disponibilizar aí para vocês e tal. Então vamos começar aqui a adicionar massa com o pincel Claytubes. Eu gosto do Claytubes porque ele é excelente para, ele é como se fosse uma espátula que você vai adicionando massa com uma espátula, né? Então ele é legal para você fazer a blocagem muscular dos modelos, porque aí você vai simulando as estrias dos músculos, né? Você vai seguindo as estrias dos músculos e vai dando volume no seu modelo de forma natural. Então vamos preenchendo. Lembrando que se você usar a tablet normalmente, você vai estar subindo a massa, né, adicionando. Se você pressionar Alt, você vai estar afundando. Então, estou aqui preenchendo de massa, que eu quero aumentar essa região da clavícula, né? Quero colocar mais músculo ali. Vou preenchendo, usando a nossa tablet. E lembrando, a gente pressiona Shift, a gente dá um Smooth. Ele já automaticamente puxa o pincel Smooth, que aí a gente vai suavizando já essa massa, né, para não ficar muito dura, muito feia, e a gente já vai tendo noção do que a gente está fazendo, de como o volume está ficando. Mas sempre adicionando a massa, seguindo as fibras musculares. Então eu já tenho uma certa noção. Então eu já estou usando direto o corpo humano, mas se vocês nessa fase de blocagem muscular, é legal também vocês terem uma figura dos músculos, né? Como é que eles são na verdade. Então estou afundando aqui um pouco, aqui na região entre as costas, porque essa região é a mais funda. Vou adicionar mais massa aqui em cima dos ombros. Eu vou dar uma suavizada. Tá vendo? Agora já estou suavizando, estou com o shift pressionado e estou aplicando o smooth, que ele já troca automaticamente quando você pressiona o shift. E já estou vendo como é que está ficando o volume que eu estou adicionando para o meu modelo. Está ficando interessante. Agora eu vou começar aqui a preencher o peitoral dele. Eu quero um peitoral mais forte, mais próximo dessa modelo à direita. Então, sempre seguindo as estrias musculares, seguindo a forma delas para você ter um modelo que pareça de verdade, que lembre um ser humano de verdade, já que você está fazendo um personagem humanoide. Vou começar a preencher aqui também o deltoide, que ele ainda está meio murchinho, por assim dizer. Eu quero um deltoide mais desenvolvido, semelhante ao desse modelo. Então vou preenchendo de massa. Nessa fase usando praticamente só o Claytubes e o Smooth. Qualquer coisa você errou, dá Ctrl Z. Você pode configurar quantos Ctrl Z o ZBrush tem. Acho que o meu vai até 25. Então é sempre legal ter bastante memória no computador para ele poder suportar, né, a grande quantidade de Ctrl Zs.